Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E hoje, meus irmãos, a irmã Tatiana vai fazer diferente, amém? Hoje, primeiro eu vou deixar um louvor para os meus irmãos e depois eu vou entrar com a palavra, amém? Vou deixar um louvor para os meus irmãos da harpa cristã, que se encontra no número de 577, amém? O louvor da harpa cristã, 577. E depois vou deixar a palavra, já vou adiantar aqui a palavra para os meus irmãos, que se encontra em Esté, capítulo 9 e o versículo 22, amém? Esté, capítulo 9 e o versículo 22. Os irmãos ir procurando aí, viu? Esté, capítulo 9, versículo 22. E o louvor da harpa cristã, no número de 577. Amém, meus irmãos? Primeiro hoje eu vou entrar com louvor, depois eu deixo a palavra, amém? Que eu creio que Deus vai falar com vocês através da palavra, através de louvor, amém? Vamos lá, meus irmãos? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, oh glória, que você vai deixar tudo no altar do Senhor, meus irmãos. Que quando você deixar tudo no altar dele e descansar, aí que eu e você vai ver, meus irmãos, o poder de Deus. Aí que você vamos ver Deus operar na tua vida. Mas que você entregue tudo, meus irmãos, e descanse. Que é para ele fazer na minha tua vida, que é para ele operar na minha tua vida, amém? Vamos lá, meus irmãos, continuar? Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, oh glória. Agora vamos para a palavra, meus irmãos, que se encontra em Esté, capítulo 9 e o versículo 22, amém? Esté, capítulo 9 e o versículo 22, que diz assim, meus irmãos: como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria e o luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, de mandarem presentes aos outros e dádiva aos pobres. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que no lugar do luto, meus irmãos, vai ter vida. No lugar da tristeza, meus irmãos, vai ter alegria, meus irmãos. E Deus nessa tarde, meus irmãos, está dando descanso para mim e para você. Deus está dando repouso para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus viu, meus irmãos, que foi muita perseguição, né? Mas chega, meus irmãos. Porque Deus hoje, meus irmãos, está dando descanso para mim e para você, meus irmãos, do meio dos teus perseguidores. Porque Deus viu, meus irmãos, que foi muita perseguição. Mas mesmo assim você não deixou de buscar.
Mesmo assim, você não deixou de adorar, meus irmãos, por causa das perseguições. Mas Deus, nessa tarde, meus irmãos, está dando descanso para mim e para você. Deus, hoje, meus irmãos, está preparando a mesa para mim e para você, meus irmãos, se banquetear. Porque para tudo há um tempo, meus irmãos, determinado. Tem um tempo que você vai estar no vale, sim, meus irmãos. Mas tem um tempo que Deus vai preparar a mesa para mim e para você, meus irmãos, se banquetear. Porque para tudo há um tempo, meus irmãos. E Deus está trazendo alegria para mim e para você, meus irmãos, porque chega de tristeza. Chega de tristeza na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque chegou o tempo de alegria na minha, na tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus hoje está trazendo alegria para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Deus está preparando a mesa para mim e para você, meus irmãos. Na presença do meu e dos teus inimigos. Na presença do meu e dos teus perseguidores, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque todos aqueles, meus irmãos, que perseguiu a mim e a você, meus irmãos, que nos caluniou, nos deformou, vai ter que ver a mesa de Deus preparada a mim na tua vida, meus irmãos. Vai ter que ver você se banqueteando, meus irmãos. Porque Deus nessa tarde está preparando a mesa para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque chega, meus irmãos, de tristeza. Porque agora chegou o tempo de Deus trazer alegria para mim e para a tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, ele é justo, meus irmãos. Porque Deus viu que você passou por tudo e nós, né, não desistimos. É por isso que nessa tarde Deus está preparando a mesa para mim e para você, meus irmãos. Para que eu e você venha se banquetear, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana no interior da palavra. E, né, eu sei de Deus de deixar o louvor também da harpa cristã, né? Porque a gente tem que fazer o que Deus manda, né, meus irmãos? E eu creio que Deus falou com vocês através do louvor e através da palavra. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenham uma ótima tarde.